Olá, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao meu curso. É um prazer ter vocês aqui nessa nossa aula inaugural da pós-graduação de Direito do Consumidor na Era Digital. Eu quero aqui cumprimentar vocês que estão assistindo já pela rota, que são nossos alunos, já estão matriculados. Muito obrigado pela confiança. E quero também cumprimentar vocês que estão na aula inaugural hoje, que está passando ao vivo aí pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/meucurso-oficial. Sejam bem-vindos. Quero muito que vocês acompanhem a nossa aula até o final. Nós prometemos aí que vamos trazer temas quentes do direito do consumidor. E, obviamente, você que gostar do curso, acompanhar conosco aqui na aula aberta, seja bem-vindo, faça a sua matrícula, participe conosco desse nosso curso de pós-graduação. É um curso de pós-graduação de especialização, lato sensu. 12 meses você consegue concluir o seu curso, 390 horas com uma certificação pela Universidade Dom Bosco, então um curso reconhecido pelo MEC. Bom, nossa pós de hoje é uma pós especial, porque embora eu dirija todas as pós aqui no meu curso, essa pós de hoje eu tenho a honra de coordenar conjuntamente com um grande nome do direito, com um ícone do direito, que tem uma história no direito, né? Atuou como promotor durante muitos anos, tem mais de 30 anos de Ministério Público, hoje procurador de Justiça licenciado, tem uma grande experiência, além dessa experiência do Ministério Público, uma grande experiência também no Poder Legislativo, 3 mandatos como deputado estadual, presidente, vice-presidente da Assembleia e depois presidente da Assembleia Legislativa. Então tem uma grande experiência também na casa que faz a lei, né, que prepara a lei. E agora, diretor executivo do maior PROCON nacional, do maior PROCON do Brasil, que é a Fundação PROCON em São Paulo. Lidera hoje a gestão da Fundação PROCON em São Paulo, dentro do governo do Estado de São Paulo, que é o professor Fernando Capês. Capês, obrigado primeiro pela honra de poder estar ao seu lado na coordenação desse curso, e obrigado pelo prestígio aqui conosco nessa aula inaugural. Olha, meu querido professor Marco Antônio, sou eu que agradeço, quero cumprimentar aqui todos os nossos queridos colegas, alunos que estão aqui estudando como nós, e dizer que para mim é que é uma honra. O professor Marco Antônio hoje se firmou como um dos principais nomes na área da defesa do consumidor, está fazendo um brilhante trabalho à frente do PROCON, tem obras a respeito, e vamos discutir sim com muita profundidade. Hoje, o direito penal econômico e o direito penal, o direito do consumidor, a tutela difusa do consumidor, no âmbito penal, no âmbito administrativo, no âmbito civil, é hoje um dos temas mais relevantes do direito, uma das áreas que mais atua, mais influencia e mais repercute em toda a sociedade. Por isso, esse curso vai ser um curso muito importante. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante e até nós mesmos vamos aprofundando as nossas discussões. É interessante que na hora que a gente montou a grade, os temas são tão diversos que quando a gente foi convidando os professores, Capês, o professor falava, mas me passa os outros temas. Daí o professor falava assim, mas eu posso ter uma matrícula também? Porque tem tema aqui que nem eu sei, que são temas tão específicos. Então, como cada professor tem uma especialidade, ele olha o tema do outro e fala, mas esse tema é importante até para eu conseguir melhorar o meu conhecimento. Então, é uma pós que vai servir para você se especializar e se aprofundar. Cada profissional que vai vir aqui é o profissional daquele tema. O sujeito tem ali livro escrito, monografia, eventualmente a tese de doutorado dele, é o cara que escreve sobre aquele tema. Então isso vai deixar a nossa pós-graduação muito rica do ponto de vista acadêmico, mas mais, sobretudo, do ponto de vista prático, né? Que é o diferencial. O direito é muito amplo e a tua experiência de ter coordenado tantos cursos e com tanto sucesso fez com que você pudesse selecionar os temas mais relevantes, os profissionais habilitados e com experiência em cada um desses temas. E é o que você falou, o curso acabou tendo uma especificidade tão grande que alguns profissionais que são excepcionais numa determinada área vão querer assistir da outra área para poder também se completar. E ninguém tem o dom de poder conhecer todo o direito, é muito amplo, essa onisciência não existe na área jurídica e nenhuma outra. Por essa razão, nós estamos aqui para proporcionar a você o melhor aprendizado possível, o maior número de informações concretas, objetivas e úteis que você vai utilizar na sua área profissional. Tem muita gente que pergunta, Capês, se o perfil dessa pós-graduação vai ser alguma coisa muito acadêmica, onde as discussões são filosóficas. A ideia é que não.
Os nossos professores estão orientados para trazer sempre a questão mais pelo lado prático. Perfeito. Então, se você é advogado, se você é promotor, eu já fiquei sabendo que tem um promotor inscrito no nosso curso, se você eventualmente é juiz, ou se você é servidor do PROCON, por exemplo, vai ser muito interessante porque a gente vai trazer questões práticas. Nós vamos trazer julgados atuais, e aí temos aí a absoluta liberdade de fazer sugestões, críticas ou eventualmente até de elogiar, né, os julgados e os projetos de lei que estão tratando da defesa do consumidor, né? Sem dúvida. A pesquisa acadêmica, a elaboração principiológica do norte que rege todo o consumidor, tudo isso não pode ser um fim em si mesmo. Na verdade, o que existe, o que está acontecendo agora, nesse instante, no mesmo instante que nós estamos conversando, aí fora, na rua, no dia a dia, estão havendo violações ao direito do consumidor, dúvidas de interpretação, conflitos que muitas vezes são levados ao Poder Judiciário, e a nossa função é pesquisar, discutir e buscar as soluções e encaminhamentos aqui, nesse curso, onde se faz ciência. Muito bom, legal. Vamos começar então. A partir de agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o curso de uma maneira geral. Essa é uma aula inaugural, então você tem a ideia de que nós estamos fazendo um grande debate aqui. E vamos aproveitar para fazer esse debate passando por todos os temas que vão ser tratados no curso. Isso vai permitir que você daqui a pouco conheça um pouco a grade do nosso curso. Você vai entender que a gente vai fazer uma grande passagem nessa aula inaugural, com o compromisso, obviamente, de sempre tratar de algum tema específico, mas nessa inaugural falar um pouquinho sobre tudo, uma amarração sobre tudo. A gente começa falando um pouco do Código de Defesa do Consumidor. Capezzo, o CDC vem de um comando constitucional, foi a Constituição de 88, né, a Constituição Mãe, que trouxe a orientação. Antes da Constituição de 88, a gente tinha normas isoladas, e as relações de consumo eram tratadas junto com as relações civis, né, como se relações civis fossem. A partir da Constituição de 88, a gente tem, então, um status constitucional para a defesa do consumidor. Você, naquela época, já atuava, inclusive, né? Já estava atuando. Você lembra como foi aquele momento do consumidor? Eu acho que isso é interessante você trazer para a gente. Claro. Bom, eu já estava no Ministério Público, eu não sei nem se tenho orgulho de dizer isso, mas eu já estou no Ministério Público muito antes da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, e acompanhei muitas daquelas discussões. O que a gente tem que ter em mente é que o artigo 1º da já nova, a gente diz nova, da última Constituição Federal, a Constituição Cidadã, a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, ele quebra um paradigma em relação a todo o sistema constitucional vigente no Brasil até então. Ele faz a passagem do Estado formal de direito para o Estado democrático de direito. Esse é o ponto fulcral. O Estado formal de direito é aquele que se sucedeu à Revolução Francesa, quando a burguesia rompe a sua aliança com a nobreza e com a monarquia absoluta. Nós temos várias obras que podem ser indicadas, né? Mas quem fala muito bem disso é um filósofo britânico, Perry Anderson, quando ele diz o seguinte: a queda, o declínio do sistema feudal, eu já vou chegar no consumidor em 30 segundos, o declínio do sistema feudal fez com que a nobreza decadente, que era o senhor feudal, se aliasse à burguesia ascendente e deslocasse mais para cima o centro de comando para um rei, um monarca absoluto. Pois bem, com a Revolução Francesa, a queda da monarquia, o fim do absolutismo monárquico, o que a burguesia pretendia? Após a Revolução Industrial, segurança jurídica. E segurança jurídica se obtém pelo que na França se chamou escola da exegese, que os alemães germanos chamavam de escola dos pandectistas. Ou seja, vamos cultuar a segurança da lei, a aplicação da regra escrita da lei, a proteção do cidadão a partir do mínimo de interpretação possível. E o positivismo jurídico foi essa reação. Isso se chamou Estado de Direito, Estado formal de direito. Rapidamente, o Estado formal de direito procurou, no primeiro momento, amarrar o Estado, combater o arbítrio, proteger as liberdades individuais e as liberdades econômicas,
para que se pudesse produzir sem intervenção do Estado. Era o adágio laissez-faire, laissez-passer, o Estado não intervém. Ao longo de todo o século XX, começou a se perceber que era insuficiente o Estado simplesmente fazer leis, assegurar a igualdade nessas leis a todos e cruzar os braços. Se o Estado faz isso, ele está garantindo uma igualdade na forma, mas irreal na realidade. Então começou a se buscar um Estado social, um Estado de intervenção, um Estado que garantisse direitos efetivos ao cidadão. E esses direitos efetivos, direitos sociais, direitos de inserção econômica, direito à saúde, direito a respeitar as suas regras de trabalho mínimas, foi evoluindo, até que se chegou, numa terceira geração, aos direitos difusos, aqueles transindividuais que alcançam várias pessoas. A nossa Constituição Federal, ao consagrar o Estado democrático de direito, ela fixou um comando, meu querido Marco, ela fixou um comando para o Estado brasileiro. Você tem o dever de buscar a garantia formal de que a lei seja igual para todos, para que todos tenham a mesma lei, para que só haja uma lei, uma regra genérica igual para todos, que é a igualdade formal, todos estão submetidos à mesma lei, mas tem que ir mais, tem que ir além. Você tem que buscar uma igualdade real. E como ela é muito difícil, você tem que pelo menos diminuir as desigualdades materiais reais. Aí você vê metas, por exemplo, como erradicação de pobreza, etc. Nesse contexto de uma nova Constituição, de um novo perfil, de agora um Estado democrático e social, nesse novo perfil é que se encaixa uma entre as várias obrigações do Estado brasileiro, a de buscar a tutela de certos direitos que pertencem a todos e não pertencem individualmente a ninguém ou podem ser partilhados individualmente, são os direitos difusos e os individuais homogêneos. Aí a gente tem na nossa Constituição Federal o artigo mais importante que inaugura tudo isso, o artigo 1º, inciso 3º, que consagra o princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade humana é um vetor que vai orientar a criação de um direito penal que obedeça à dignidade humana. Então, um direito penal constitucional. De um direito civil que obedeça à dignidade humana. De um direito administrativo que obedeça à dignidade humana. É um princípio, é o princípio dos princípios. É como um barco dentro do qual cabem outros barcos, outros princípios. Então, a dignidade humana vai reger, logo ali no artigo 5º, inciso 32, uma tutela bem específica, que decorre desse novo perfil do Estado democrático de direito e é regido pelo princípio da dignidade humana. O artigo 5º, inciso 32, que determina como um dos direitos fundamentais a defesa do direito do cidadão enquanto consumidor. Está na base, tem base constitucional e tem origem no princípio da dignidade humana e assento num Estado que não é mais um Estado formal de direito do século XIX, é um Estado social e democrático de direito. Então, sendo o artigo 5º, inciso 32, nós temos também no artigo 170, na ordem econômica, além da livre iniciativa, nós temos ali a defesa do consumidor, se não me engano, inciso 5º do 170, e aí vem aí um comando bem específico. Tudo na Constituição. No ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 48, que manda fazer um código de defesa do consumidor no prazo de 120 dias da promulgação. Então, o que nós estamos falando aqui, e eu tenho a segurança de estar falando com um dos maiores, não digo maior porque existem alguns grandes como você, Marco, mas um dos maiores especialistas na área de defesa do consumidor. Nós vamos falar aqui de um tema que é um comando constitucional, que tem assento num princípio geral
que foi normatizado, vetorizado como princípio, que é o princípio da dignidade humana. A dignidade humana pré-existe e independe de um texto normativo, mas quando ela é colocada expressamente como um vetor, como um princípio, ela passa a irradiar efeitos jurídicos. E esse efeito é o de influenciar todo o ordenamento jurídico. Tudo que vem abaixo do princípio da dignidade humana está vinculado a ela. E a defesa do consumidor, que é um direito fundamental, é vinculado a este princípio, professor. Fantástico, né? O professor Capês fez um resumo histórico aqui de toda a ocorrência. E é interessante, Capês, a Constituição mais de 30 anos e o CDC quase 30, né? Está naquele período ali dos 2 anos que tinha que fazer, então um já completou, passou de 30, outro vai completar 30. É interessante que há 30 anos atrás, ou quase 30 anos atrás, o legislador colocou, positivou no Código de Defesa do Consumidor situações que eram inimagináveis nos dias de hoje, né? Quem imaginava que há 30 anos atrás a internet seria o principal meio de comunicação, que você conseguiria realizar compras pela internet? Como é que é possível imaginar que 30 anos depois seria possível realizar compras? E aí, com base, por exemplo, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, hoje o juiz é capaz de decidir uma questão não levando em consideração exatamente o que está no texto de lei, levando em consideração o princípio da dignidade humana a partir do comando constitucional. Então, a base é tão forte que ela é a sustentação da defesa do consumidor até hoje e será para sempre, eu acho. Muito bem colocado. Aliás, você levanta um tema, um assunto fundamental. Hoje, o direito que se ensina nas faculdades, o direito que nós temos que aprender, o direito que nós temos que aplicar, e você já deve estar percebendo isso pelas sucessivas decisões das cortes superiores, é um direito principiológico. Cada vez mais torna-se imprescindível conhecer um arcabouço de princípios para, então, a partir desses princípios gerais, buscarmos as soluções específicas. O critério passa a ser, cada vez mais, o critério dedutivo, em que você vai do geral para o particular, e não mais no indutivo, que é o empirismo de analisar o caso concreto por caso. Não. A primeira coisa é fixar um sistema de princípios. Então você tem o princípio reitor, que é o princípio da dignidade humana. A partir deste princípio da dignidade humana, abre-se como, deixa eu usar essa expressão, é comunicação, né? Um guarda-chuva. Nós passamos a ter vários subprincípios, porque eles derivam do princípio maior que é da dignidade humana. Então você tem devido processo legal, ampla defesa, contraditório, publicidade do processo, motivação das decisões judiciais, proibição de juízos ou tribunais de exceção, princípio da não culpabilidade ou estado de inocência. E por aí vão vários e vários princípios reitores e vários comandos. O princípio se distingue da regra porque ele é muito abstrato. Ele é geral, enquanto a regra tem um comando bem específico. Então, em primeiro lugar, é selecionar quais são esses princípios. Dentro do Código do Consumidor, o legislador, mesmo ali, nós estamos falando de setembro de 1990, não é isso? 11 de setembro de 1990. O nosso legislador, desde aquela época, percebeu, ele captou o espírito da Constituição. E o nosso Código do Consumidor, longe de tentar esgotar em números clausos, todas as situações, todas as hipóteses, ele seguiu essa linha. Então, ele estabelece os princípios gerais. Com isso, 30 anos depois, você está fazendo compra pela internet. Nós tivemos a oportunidade de participar de um congresso recentemente, em que tinha muito mais economista que advogado. Então, a gente estava ali acompanhando. Nos últimos 10 anos, 10 anos, não estou falando século passado ou 50 anos. Há 10 anos atrás, século 21, as maiores empresas do mundo, em patrimônio de bilhões, centenas de bilhões, eram
Coca-Cola. Coca-Cola. Marlboro, uma época que ninguém está fumando. Marlboro. GE, que faz turbina. McDonald's. Disney, que até é legal. Bom, passados 10 anos, numa velocidade impressionante. Quer dizer, se nós há 10 anos não poderíamos imaginar, imagine o Código do Consumidor. Hoje, maior empresa do mundo, Google. Segunda maior, Apple. Terceira maior, Facebook. Quarta maior, Amazon. São empresas que, claro, entendo o que eu estou dizendo, não quero agredir, mas são quase que empresas fantasmas. Onde é que ela está? Quem trabalha com ela? Os tributos que ela recolhe? Como é que ela faz dinheiro? Qual a proteção do consumidor desse tipo de serviço por meio de dados? Não importa se paga ou não paga, porque tem um custo indireto. Ora, como é que nós vamos resolver esse tipo de assunto? Mudando a lei a cada segundo? Não. Estabelecendo uma base de princípios gerais e raciocinar a solução de cada lesão ao consumidor, quando não houver dispositivo expresso, que não dá para adivinhar todas as situações futuras, a partir desses princípios gerais. É por isso que a nossa pós é direito do consumidor na era digital. É por isso. Há 10 anos atrás, os bens ou serviços que as empresas praticavam eram bens materiais. Né? Coca-Cola, Marlboro, Disney, que é serviço efetivo, hoje são bens imateriais. Bens que a gente não tangencia. Né? Então, qual o serviço do Google? Isso é imaterial. A gente discute até agora a responsabilidade. A gente vai discutir, inclusive, nessa pós, qual a responsabilidade do Google, se é responsabilidade objetiva, se não é. O STJ já entendeu de uma forma, mudou o entendimento em 2015, tende a mudar o entendimento, a gente está estudando bastante isso para fazer uma provocação. Então, esse é o motivo da nossa pós, ser uma pós em direito do consumidor na era digital, porque a gente está fazendo exatamente esse link. Né? Muito bom, professor. Bom, nós começamos então aqui falando de alguns pontos que nós já disparamos aqui. O professor Capê já falou um pouco dessa condição do status de direito social de terceira geração, né? Que no seu apanhado histórico você colocou a primeira, a segunda e a terceira. O que se discute hoje, Capês, é se o direito do consumidor, quando entra na era digital, já não começa a ser um direito de quarta geração e, eventualmente, de quinta. Né? O direito de quarta geração, que envolve um pouco mais da questão tecnológica, então inteligência artificial e tal, e, eventualmente, até um direito de quinta, que está se discutindo essa questão da vida realizada através de estudos externos, enfim, da vida provocada de uma forma diferenciada. Quando a gente faz o link do direito do consumidor de 30 anos atrás, com essa discussão atual de internet das coisas, de Bitcoin, quer dizer, essa moeda, quando a gente começa a discutir blockchain e o impacto do blockchain na nossa vida atual, quando a gente começa a perceber que os bancos vão perder espaço para as fintechs, né? Que as pessoas fazem aplicação, elas investem em moedas que elas não conhecem, milhões, a moeda vale muito dinheiro, a pessoa pode ficar rico ou pobre do dia para a noite porque ela investiu em uma moeda que ela não conhece, não sabe onde está a moeda. Pirâmides digitais. Pirâmide digital. A lógica é que o direito do consumidor também vai ganhar uma mutação para uma quarta geração no futuro, se já não está chegando perto dela, né? Eu acho que você tocou no ponto mais importante. E talvez essa tua experiência, porque você acabou dentre os vários ramos do direito, esse foi aquele que você abraçou e se aprofundou e ganhou um nível de especialidade muito grande. E essa tua experiência prática como professor, como advogado, como coordenador de curso, e sempre nessa área, batendo nessa área, fez com que você vislumbrasse um novo caminho, que é essa era digital. E acho que o grande papel desse curso, além de passar todas as informações que você já selecionou, é, em primeiro lugar, treinar o raciocínio jurídico, treinar o raciocínio lógico a partir dos princípios gerais, fixar
o perfil da Constituição como Estado democrático de direito, que busca a igualdade não apenas no plano formal, de que todos tenham as mesmas leis, mas no plano material, efetivo, pela redução das desigualdades, pela tutela dos interesses coletivos, individuais homogêneos, difusos. Esse perfil da Constituição, o princípio da dignidade humana, e aí nós vamos para princípios gerais do processo e direito material e princípios específicos e especiais da defesa do consumidor. Porque ninguém, com a lerdeza que tem o Congresso Nacional, eu digo não só o Congresso Nacional, mas o Legislativo de uma maneira geral, não pela sua própria estrutura burocrática, pela sua heterogeneidade, pelo número de opiniões divergentes que existem, por melhor que sejam as intenções, sempre vai travar nas discussões infindáveis. Existem uma série de demandas que precisam ser atualizadas, e a legislação, o legislativo, muitas vezes não tem a agilidade para acompanhar as transformações sociais. O que vai acontecer? Um gap. Vai acontecer sempre um déficit entre o que está havendo de transformação. Citou um caso claro aqui, o professor está enumerando as hipóteses entre as transformações reais e o aparato legislativo que vai ficando obsoleto. Então, só tem uma solução: suprir essa lacuna através do raciocínio jurídico, que parte de princípios gerais e regras gerais aplicáveis a situações concretas. O que hoje se fala, é um ativismo judicial, o poder judiciário está agindo como legislador. Não, ele está interpretando a Constituição, aplicando com base principiológica regras de direito e suprindo essas lacunas que o legislador não consegue, pela lerdeza natural do funcionamento do poder legislativo, acompanhar. Então, olha, enumere aqui o professor, eu nem consigo lembrar tanta coisa que ele falou aqui, de sequência de inovações tecnológicas. Como é que nós vamos resolver isso? Se você vai abrir o Código do Consumidor, vamos resolver pela sabedoria de quem fez o anteprojeto do Código do Consumidor, que apostou, antes de tentar esgotar em números clausos, já anteviu a evolução rápida da tecnologia e da humanidade e deixou ali uma série de regras gerais de direito material, uma série de providências gerais de caráter administrativo sancionatório e princípios que nós vamos usar para aplicar. Logo, esse curso pode dar um enorme diferencial para quem fizer. Porque este curso vai treinar o raciocínio jurídico, vai permitir o desenvolvimento lógico a partir de princípios e regras gerais, que te permitirá resolver várias situações que você nem imaginava. Muito melhor do que tentar aqui, inutilmente, fazer uma série de regras específicas e tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. Raciocínio jurídico, aplicação de princípios gerais, com a experiência de um dos maiores mestres na matéria, mestres na área de defesa do consumidor. Obrigado. Capês, estava falando um pouco desse papel do legislativo e desse exercício quase de futurologia, né, de quem fez o anteprojeto. Uma vez aqui na OAB de São Paulo, quando eu presidi a comissão, nós fizemos um evento com o professor Kazuo Watanabe e com a professora Ada Pellegrini Grinover, dois dos grandes juristas que participaram do anteprojeto. E aí eu fiz uma provocação no seguinte sentido. Quando a gente olha o Código de Defesa do Consumidor e o nosso código, algumas coisas no Brasil a gente tem que se orgulhar, e uma delas é o do Código de Defesa do Consumidor. Ele foi replicado como modelo em vários países do mundo, né? Nós conseguimos condensar um número pequeno de artigos, exatamente por conta da questão principiológica, uma defesa de grandes elementos. A comunidade europeia demorou anos para fazer sobre isso. A comunidade europeia tem uma lei de banco de dados que tem mais de 300 artigos. E a gente trata no CDC banco de dados em 5 artigos. É impressionante o que a gente conseguiu fazer nesse CDC. E aí eu provoquei a professora Ada e o professor Kazuo no seguinte sentido. Como é que, naquela época, 27 anos, mas como é que há quase 30 anos atrás foi possível aprovar no Legislativo um projeto desse que dá tanta força para o consumidor, que posiciona o consumidor como um sujeito especial,
Né? É um projeto que o artigo 4º, inciso 1, diz que o consumidor é vulnerável e ponto final. Não quer discutir mais nada, presunção absoluta. Ele é a parte mais fraca. O artigo 4º, inciso 1, diz o seguinte: fornecedor, você é mais forte, ponto final. Você decide a regra do jogo e, por conta disso, eu estou dizendo que o consumidor é mais fraco. A pergunta é, professora, como é que conseguiu aprovar um projeto desse? Porque a gente sabe que os interesses são grandes, as empresas vão fazer lobby. Hoje a gente tem uma dificuldade grande de aprovar qualquer projeto que defenda o consumidor. Ao contrário, hoje projetos são aprovados retirando direitos garantidos. A exemplo do projeto que trata da questão imobiliária, que tirou direitos garantidos, e outros tantos que vêm tirar direitos garantidos pelo CDC. A pergunta foi, como é que conseguiu aprovar, professora? A senhora que estava lá por perto. E ela fez uma brincadeira. Ela falou, Marco, o CDC parecia tão absurdo para as pessoas, que elas olhavam para aquilo e falavam o seguinte: isso não vai pegar. Essa lei não vai pegar. Esquece que essa lei não vai pegar. E aí aquilo passou, aprovou. E aí agora, depois que aprovou, que as pessoas começaram a perceber a gravidade, e é verdade, agora é depois de 20 anos, 30 anos, que as pessoas estão percebendo que direito que tem o consumidor. E aí ela falava, daí eu falei, professora, e hoje, se fosse aprovar hoje, não aprovava 1/5 do que está previsto. Eu acredito. Eu acredito. E eu acho que a sua experiência de legislativo deve corroborar isso, né? Não, você vê, por exemplo, na França, tem um código de relações de consumo, não um código do consumidor. Então, eles tratam de maneira equiparada. Eles estão focando no consumo. E aí, fornecedor e consumidor emparelhados praticamente. Na legislação brasileira, você acabou de colocar muito bem, como você coloca no seu livro. É o princípio básico. Estamos começando já a entrar nos princípios, né? Devagarzinho. Portanto, fixou o raciocínio, agora nós vamos dar uma olhada nos princípios. O princípio básico que norteou a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, está em vigor aí desde 11 de março de 1991, é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é considerado parte vulnerável. Então, não importa se o código, na época, não anteviu alguma regra específica, não previu alguma disposição, deixou alguma lacuna, não imaginou que a Google fosse passar Coca-Cola, que essas empresas que hoje têm base industrial, territorial, fossem ficar pequenas diante daquelas que estão aí pela internet quase que imateriais. Não imaginou isso. Mas uma coisa ele imaginou e colocou. A partir da edição do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, o consumidor sempre será considerado parte vulnerável. Se ele é consumidor, se ele está definido como consumidor, pode ser o consumidor professor Marco Antônio, que tem livros na área, coordena cursos na área, dá aula de direito do consumidor, mas ele é consumidor? Está na condição de consumidor? Ele, como qualquer outro consumidor, é considerado parte vulnerável. Esse é o princípio da vulnerabilidade. E essa presunção de vulnerabilidade é uma presunção, está antiga essa expressão já, juris et de jure. Juris et de jure. É uma presunção absoluta. Não admite prova em contrário. Não, mas espera um pouquinho. E tem o professor Marco Antônio e tem uma pessoa que não teve inserção no meio educacional, uma pessoa iliterada, analfabeta, ela não tem, muito humilde diante, ou uma pessoa idosa, fragilizada, está recebendo a sua aposentadoria, já não tem a mesma capacidade cognitiva de estar com 80, 85 anos, por mais que queira o raciocínio, já não é o mesmo que ela tinha 50 anos. São tão vulneráveis quanto? Ambos são vulneráveis. O princípio é da vulnerabilidade absoluta. O consumidor está em situação de vulnerabilidade técnica,
porque ele não conhece todos os aspectos e informações do produto, ele está em presunção de vulnerabilidade econômica, porque o fornecedor presume-se que esteja economicamente à sua frente. Então, ambos são vulneráveis. Agora, como ele bem lembra, o idoso, a criança, estão em situação de hipervulnerabilidade. Então, você tem vulnerabilidade e hipervulnerabilidade, mas sempre o consumidor ele é visto de uma maneira protetiva. A legislação e os órgãos de fiscalização e repressão, o sistema que envolve Ministério Público, juizados, PROCONs, associações, todo o sistema tem que seguir esse princípio, que é um princípio geral. Nós temos que considerar o consumidor parte vulnerável, seja na interpretação das cláusulas contratuais, seja na interpretação da legislação. Legal. A gente tem um desafio interessante no curso. Nós trouxemos professores que atuam na defesa do consumidor e tendem a ser mais consumeristas, mas também há professores aqui que são defensores de fornecedores. Né? Na composição da nossa grade, ótimo, nós vamos ter professor que defende o fornecedor. E, porque a gente sabe que a gente tem aluno ali, advogado, que está defendendo o consumidor. Claro. Então, a nossa lógica é sempre trazer as duas visões. E você vai se conectar com a visão que você prefere. Né? Provavelmente, se você for advogado de fornecedor, profissionalmente você vai se conectar à visão da defesa do fornecedor. Quando você deixar de ser advogado, quando você sair do seu escritório, você vai se conectar à defesa do consumidor, porque todos nós somos consumidores. A gente é consumidor, no dia a dia nós somos consumidores. Né? E daqui, pelo menos, eu vou dar todos os argumentos pró-consumidor para que ele possa rebater também. Para rebater. Então, esse é um desafio bem interessante. Bom, seguindo aí para vocês que gostam de anotar, então, a gente colocou o texto do artigo 5º, inciso 22. Ótimo. Depois colocamos o artigo 170 e, por fim, o artigo 48 das disposições transitórias que o professor Capês falou. Capês, você falou um pouco sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, e esse princípio reflete uma questão muito interessante no direito do consumidor, que são duas súmulas, uma súmula do STJ e uma súmula do STF. No STF, uma vinculante, que trata exatamente da questão da prisão do depositário infiel. Isso é uma questão que está relacionada com quem praticou a relação de consumo. O sujeito comprou um carro, eventualmente comprou um carro até para trabalhar, depois a gente vai falar se esse perfil é de consumidor ou não, mas ele comprou um carro para trabalhar, fez um contrato de leasing, né, de arrendamento mercantil, começou a pagar a prestação de R$600, 3 meses depois a economia tem um boom, a prestação de R$600 vai para R$5.000. Perfeito. Ou seja, tem uma situação ali que é inesperada, que mudou, né, o planejamento dele, e ele está com o contrato assinado. O banco fala o seguinte: você não vai pagar? Não. Então tá bom, então eu vou pegar seu carro. Deposita ele como depositário e, eventualmente, ele ou perde o carro, tira o carro, ou some com o carro, e ainda tem uma ordem de prisão civil em razão dessa relação, originária relação de consumo que ele tinha entre ele e o banco. Essa questão primeiro tem um suporte do pacto e depois tem o suporte constitucional, né? Claro. E a partir daí as duas súmulas. Você pode comentar um pouco para a gente dessa questão das súmulas? Já uma questão interessante. A prisão do depositário infiel, ela sempre foi uma questão mal colocada na Constituição Federal de 88. Porque não existe propriamente um conflito entre princípios. Existe conflito entre regras. A regra se diferencia do princípio porque ela tem uma concretude maior, ela analisa uma situação bem concreta e específica e ela traz uma sanção. O princípio, ele estabelece um comando abstrato, mais genérico. Por isso, o teu professor Canotilho tem uma frase famosa dizendo que não há propriamente uma colisão de princípios, de maneira que um princípio se sobrepõe ao outro. É uma questão de afastar a incidência. Um princípio afasta a incidência de outro. Prender um consumidor como a título de depositário infiel é criar uma regra amplamente, frontalmente contrária ao princípio da defesa do consumidor, que deriva do princípio da dignidade humana. Vilipendiar
um princípio básico que está no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, que é a vulnerabilidade do consumidor. Mas ele tem base constitucional, porque o princípio da vulnerabilidade do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele deriva do direito fundamental do artigo 5º, inciso 32, que determina a defesa do consumidor. O artigo 5º, inciso 32, determinou a defesa do consumidor porque ele é vulnerável. Então, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor apenas reflete a vulnerabilidade, princípio constitucional implícito, decorrente do artigo 5º, inciso 32, que, por sua vez, tem base no artigo 1º, inciso 3º, que é o princípio da dignidade humana. Ora, a partir daí, pelo mero raciocínio principiológico do Estado democrático de direito, do princípio da dignidade humana, da Constituição Federal de 88, pelo mero raciocínio lógico, sequencial, já se chegaria à inaplicabilidade, ao afastamento e à inconstitucionalidade da regra constitucional da prisão do depositário infiel. Mas isso já vinha sendo percebido muito antes. Tratados internacionais, inclusive subscritos pelo Brasil, como o Pacto de São José da Costa Rica, tratados internacionais subscritos pelo Brasil e aprovados aqui desde 92 por decreto legislativo, já consagravam esta impossibilidade. Então, hoje, é uma informação muito importante que passa o nosso querido professor Marco Antônio, de que todo esse debate, e nós atravessamos, eu lembro desse, atravessamos essa discussão durante toda a década de 1990, hoje é importante verificar que essa questão está acumulada, você está aqui, no STJ, a súmula 419, abre aspas, descabe a prisão civil do depositário judicial infiel, STJ 419, e a súmula vinculante 25 do STF, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Bom, esse é um princípio, então, derivado da dignidade humana, que restringe a atuação abusiva, o poder de coerção do Estado, como ente soberano, reduz, protege o cidadão na sua esfera e o protege também como consumidor. Então, tanto o STF quanto o STJ aplicaram aqui solução principiológica com base na Constituição. E é isso que está acontecendo no Brasil. E é isso que tem acontecido no Supremo Tribunal Federal, sobretudo nos últimos 10 anos. E esse é o direito. O direito que está hoje sendo ensinado nas faculdades é o direito, por exemplo, que nós não aprendemos na nossa época. Exato. Nosso direito era um direito com base positivista. Regras positivistas extraídas com base no direito natural. Hoje não. São princípios gerais que permitem, inclusive, subverter a letra expressa da lei. O Augusto Conte deve estar se removendo no caixão, porque o positivismo foi totalmente subvertido para o direito principal. É uma evolução, né? Eu vou pedir para a nossa equipe técnica, Paulo, coloca para a gente aí esse slide, para quem quer anotar aí os números. Legal. Parabéns. Anota aí. Aliás, antes até tem um julgado interessante do ministro do STJ, vou colocar Rui aqui. Rosado. Do Rui Rosado, que fala exatamente isso. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, direito fundamental de igualdade e liberdade, cláusula geral dos costumes e regras de interpretação da lei segundo seus fins sociais. Então, afastou a hipótese da aplicação da prisão civil. Pode deixar para a gente lá, Paulo, por favor? Legal. Eu vou colocando aqui. Isso, legal. Opa, voltar aqui Isso. Então, para quem quer anotar aí, o pessoal sempre gosta de anotar alguma coisa, a súmula 419 do STJ e a súmula vinculante 25, que revogou, inclusive, a súmula 619 do próprio STF, que permitia a prisão, e aí, numa análise principiológica, revoga seu próprio entendimento. Você vê, professor Marco Antônio,
quanto que a gente tinha que escrever para justificar isso. Pois é. Agora está aí, já está colocado as duas súmulas, STJ e súmula vinculante do STF. Isso é uma conquista doutrinária, uma conquista dos operadores do direito, né? De quem provoca, do advogado que provoca, do juiz que estuda, do promotor que está atento, é uma conquista do dia a dia, né? Agora, como diria o meu querido amigo, professor Fernando da Costa Tourinho Filho, tolitor questio. Tá aí, é súmula do STJ 419, é súmula vinculante do STF 25. Legal, muito bom. Bom, Capês, eu tenho uma provocação aqui para fazer, né? E como aula de pós-graduação é isso, vamos lá. Perfeito. Considerando as características das normas do CDC, o consumidor pode dispor ou abrir mão de um direito previsto no CDC? Porque é norma de ordem pública, tem que ser aplicado, né? Tá ali, tem que ser aplicado. O consumidor pode abrir mão e falar, não, eu sei que eu tenho direito a isso, mas eu não quero. Eu sei que o PROCON multou a empresa tal, mas eu gosto da empresa tal. Eu não queria que vocês tivessem multado, eu não reclamei para vocês. Por que vocês multaram a empresa? Eu não reclamei, eu sou consumidor, não reclamei. Perfeito. Vocês multaram. O consumidor pode abrir mão desse direito? Pode dispor desse direito? Ó, nós todas as respostas, e agora, o que eu falo? Tem que ter base principiológica. Se você mantiver o seu raciocínio, e essa é a linha toda desse curso, dar muita informação, mas sempre treinando e mostrando a forma de raciocínio. A defesa do consumidor é um pacto social feito pela nova Constituição. É um avanço em direção à tutela dos direitos humanos. Em primeiro lugar, o Estado não pode interferir nas liberdades individuais. É a primeira geração que nós estamos precisando. Estamos aqui submetidos ao absolutismo monárquico. Precisamos dessa proteção. Século XIX, isso, mais ou menos? Logo após a Revolução Francesa, século XIX. Depois da Revolução Francesa, foi implantado o terror do Robespierre. 40 mil pessoas foram guilhotinadas. Aliás, a guilhotina que foi uma invenção de um médico, né? Guilhotin para poder matar mais rápido e sem dor. Mas depois, a burguesia ascendente ficou horrorizada. O que vem depois disso? Revolução Francesa, o povo comendo rato na rua, e até que degolar o rei, decapitar o rei. Aí entra o terror, até que o próprio Robespierre é decapitado. Então o que vem? O ditador, Napoleão. A burguesia chega falando, para. Não põe a mão em mim. Primeira coisa que procura o Estado proteger é a liberdade. Depois, com essa liberdade, o capitalismo vai se tornando cada vez mais selvagem. Nas minas de carvão da Inglaterra, crianças trabalhando 18 horas por dia, quer, não quer, vai embora. O Estado fala, espera um pouco, não é só não interferir e garantir a liberdade do cidadão. Eu preciso fazer alguma coisa para que o capital não explore o trabalho. Aí vem uma terceira revolução, espera um pouco. A Revolução Francesa diz, liberdade, garantimos. Igualdade, estamos tentando, combatendo os abusos do capitalismo. E fraternidade. E os direitos de todos? Os direitos que não são de um, mas pertencem a todos. O solidário, né? A solidariedade. Nós estamos defendendo o direito de toda uma coletividade. Então, as regras que estão estabelecidas são regras estabelecidas no interesse de todos, no interesse do coletivo e não no interesse do consumidor individual. São regras cogentes, como você diz, de caráter absoluto, porque elas visam a atingir a realização de princípios maiores. Por esta razão, por todo esse raciocínio, a pergunta do professor, nas relações o consumidor pode abrir mão dos seus direitos? Entendemos que não. Mas dá alguma base concreta para isso? Damos. Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Se tiver regras que sejam abusivas, cláusulas abusivas do contrato, o consumidor diz, mas eu não me importo com elas. Mesmo que você não se importe, isso não tem relevância, porque o artigo 51 diz que elas são nulas de pleno direito. Isso é nulidade absoluta.
Elas não são anuláveis, elas são nulas. Há uma presunção, novamente, absoluta de invalidade. Ela não preenche, ela preenche requisitos de existência, mas ela não preenche os requisitos de validade. Por essa razão, dentro desse raciocínio, o principiológico, nós estamos indo do geral para o particular. É o artigo 51. Agora, Perfeito. por que é importante isso? Amanhã vem um lobby aí, muda o artigo 51. Nós nos mantemos fiéis à aplicação do princípio. Qualquer disposição que permita ao consumidor abrir mão do seu direito está em conflito com o princípio constitucional e será inconstitucional. E, como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a mais grave forma de inconstitucionalidade é aquela em que há afronta a um princípio constitucional. Porque, neste caso, você está afrontando todo um feixe de regras e valores, e não apenas um comando específico e detalhado. Portanto, o consumidor não pode abrir mão dos seus direitos consagrados do consumidor, uma vez que se trata de norma cogente e as cláusulas abusivas são consideradas nulas, absolutamente nulas e pleno direito. Muito legal. Vou pedir para o Paulo colocar para a gente. O professor Herman Benjamin, ministro do STJ, num julgado de um especial, falou exatamente isso, uma ação que veio de Minas Gerais, um julgado de 2009, fala: as normas de ordem de proteção e defesa do consumidor têm índole de ordem pública e interesse social. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social. Ou seja, não dá para abrir mão, não pode abrir mão. É por isso que, de alguma forma, qualquer legislação que vem no sentido contrário, dizendo que o consumidor pode compor, a composição é absolutamente possível, ele não pode ser obrigado a fazê-la, né? A arbitragem, é possível arbitragem na relação de consumo? É possível arbitragem, não pode ser arbitragem compulsória, não pode ser a arbitragem obrigatória, aí não tem limite, né? O ministro, que inclusive participou da elaboração do Código do Consumidor, vou fazer um pedido a você agora, nesse curso de pós-graduação, como aquele professor de cursinho que não perde o vício, apesar de sermos um curso de pós-graduação. Pode colocar novamente, vamos ler vagarosamente, é um acórdão fundamental, principalmente de quem veio. Foi quem ajudou Herman, a elaborar o Código do Consumidor. E que os maiores especialistas. Só estamos esperando a resposta dele. Você já convidou ele para a nossa pós, né? Sem dúvida. Talvez estamos aqui consiga reiterando confirmar, o convite. Enquanto ele não decide, nós já vamos transmitindo aqui a lição dele. Falando em nome dele. As normas de ordem, proteção e defesa as normas de ordem, proteção e defesa do consumidor têm índole de ordem pública e interesse social. São indisponíveis, inafastáveis, porque elas resguardam os valores básicos, olha aqui, fundamentais, é fundamento da ordem jurídica, fundamento da ordem jurídica do Estado Social, da impossibilidade do consumidor abrir mão ex ante e no atacado. Se ele abre mão ex ante e no atacado de uma norma como essa, é como se ele estivesse abrindo mão de um princípio constitucional, é como se ele estivesse dizendo: Estado democrático de direito. Nós não estamos no Estado democrático de direito. Nós não temos o Estado não tem mais nenhuma função de proteção. Eu estou subvertendo o perfil político constitucional do Estado brasileiro. Por isso, repetindo e batendo mais uma vez, não pode abrir mão dessas normas cogentes protetivas. Na prática tem uma questão interessante isso, e a gente vai sempre tentar fazer esse link na prática. Hoje se discute no Brasil, talvez se essa aula for transmitida daqui 6 meses já seja uma outra realidade, mas hoje se discute no Brasil a questão das passagens aéreas e das bagagens. Certo. Né? Então, no passado as pessoas podiam despachar as bagagens, enfim, cada consumidor tinha direito a lá uma bagagem no voo nacional, 2 no voo internacional. Hoje, de um tempo para cá, a partir da resolução 400 da ANAC, houve uma regra no sentido de que as operadoras poderiam cobrar bagagem, e esse poderiam, obviamente, que se tornou um deveriam. Hoje todas elas cobram bagagem. Se você for despachar bagagem, você tem que pagar pela bagagem. Paga caro, às vezes, se você despachar a bagagem no instante que for fazer o check-in, paga quase o preço da passagem aérea, se não mais, né? Então se tornou um serviço importante. E aí, quando a gente discute isso, algumas pessoas falam assim: mas eu não uso bagagem, então para mim tá bom. Eu não uso bagagem, para mim tá bom. Então eu abro mão desse direito. A pessoa pode até não querer ter a aplicação do direito em seu favor, mas não pode abrir mão do direito, né?
Muito bem colocado. Você já está começando após aquela base inicial mais genérica, histórica, principiológica, nós começamos já a aplicação dos princípios aos casos mais concretos. Está acontecendo. As companhias aéreas estão cobrando taxa de bagagem e estão tentando padronizar o tamanho da bagagem. É uma espécie de gabarito que coloca ali para medir a bagagem de mão, e o que não couber na bagagem de mão tem que ser despachado e cobra. Tá. Aqui nós temos novamente dois princípios em que um afasta a incidência do outro, eles tendem a se harmonizar. O princípio da livre iniciativa que rege a nossa ordem econômica. Nós temos um regime capitalista de mercado, nós não temos um regime socialista de intervenção permanente. É só você pegar os princípios que regem a ordem econômica, que estão escritos no artigo 170. Muito bem. Agora, ao mesmo tempo, essa liberdade que é consagrada, ela não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade limitada por regras de proteção do cidadão ou da coletividade. Então, nós temos que sopesar isso. O debate já é conhecido. As companhias aéreas alegam, acobertadas por uma resolução da ANAC, que elas estão submetidas ao princípio da liberdade tarifária. Esse é o princípio que rege as companhias aéreas aqui no Brasil. E sustentam, inclusive, tem sido já há muitos anos essa posição da ANAC, de que as questões de valor de passagem, cobrança de taxas por escolha de assento ou taxa de bagagem, acaba sendo resolvido com a abertura do mercado, num regime de livre concorrência, em que tende aquele que ofereceu o melhor serviço e mais barato, tende a excluir o outro. Muito bem. A gente tem observado que ao longo dos anos, e no Brasil, a posição consagrada dos PROCONs no Brasil inteiro, PROCONs municipais, PROCONs estaduais, é uma posição no sentido da abusividade na cobrança da taxa de bagagem. O que é esta abusividade? Isso é um raciocínio que vai se repetir muitas vezes. Muito bem. Abusividade significa que o fornecedor está tendo uma vantagem excessiva e que o consumidor está tendo um ônus desnecessário, supérfluo, desproporcional. Como é que é esse raciocínio? No momento em que se adquire um bilhete de passagem aérea, você está adquirindo o direito de ser transportado com a sua bagagem. Se você já adquiriu o direito de ser transportado com a sua bagagem, torna-se uma dupla cobrança. Uma cobrança a mais, tentar imputar o pagamento desta bagagem no preço. Você já pagou. Está havendo, novamente aquela expressão genérica, um bis in idem. E o bis in idem implica em cobrança abusiva. E cobrança abusiva é nula e demanda a intervenção de órgãos do consumidor. Então, essa tem sido a visão dos PROCONs. Qual é a visão, em contrapartida da ANAC, inclusive da Senacom? A Senacom entende, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, ela tem uma posição mais parecida com a Agência Nacional de Aviação Civil. Entende que, não, a cobrança de bagagem é permitida porque está dentro de um princípio de liberdade econômica tarifária em regime concorrencial. Esse embate tende a ser resolvido pelo Poder Judiciário. Houve agora edição de medida provisória proibindo a cobrança de taxa de bagagem. Então, o debate sobre a defesa do consumidor no campo econômico, ele sempre tenderá a se concentrar nesse conflito entre a liberdade de iniciativa, a liberdade econômica, os princípios da propriedade privada, da livre iniciativa, em confronto com uma maior ou menor intervenção do Estado para proteger o cidadão.
É mais ou menos o debate que se iniciou no século XIX. Ou seja, você tem liberdade de produzir, mas o Estado tem que evitar o abuso. Cabe, a meu ver, a linha de proteção do consumidor entender que há abuso. E cabe a linha de desenvolvimento econômico entender que não tem abuso, mas simplesmente um exercício de uma liberdade. Hoje, nesse momento, a tendência geral é da ilegalidade na cobrança das taxas de bagagem. Mas como a gente costuma dizer, né, o Marco, por isso que a gente escolheu direito. Direito é uma ciência normativa, é uma ciência valorativa. Quem quiser exatidão, procura uma ciência exata. Aqui são opiniões conflitantes. A minha, particularmente, não sei se por ter trabalhado em órgão público a vida toda, é realmente de que é abusiva essa cobrança de taxa de bagagem. E é legal, nós vamos, na linha do que eu estava falando, a gente vai trazer muita gente aqui em aula, vocês vão ver opiniões diferentes, com fundamentos diferentes. Isso vai ser bem interessante. Na mesma linha da provocação, Capês, eu faço uma outra pergunta. Considerando, então, que o CDC é de norma de ordem pública, cogente, tem aplicação obrigatória, a pergunta é, nas relações de consumo, o juiz pode apreciar qualquer matéria de ofício, independente da provocação. Então, o juiz está lá, você reclamou uma coisa, o juiz pegou o contrato lá e viu e falou, você reclamou de A, mas eu estou vendo aqui que esse contrato está ruim em B também. Então, eu vou declarar nulo não só o que você pediu, vou declarar nulo também B. Perfeito. Além do pedido, então, né? O juiz pode, além do pedido, declarar nula uma cláusula contratual, ou declarar uma publicidade independente do pedido. Se reclama que a publicidade ofertava para você um carro 0 km com aquela foto. Tinha uma foto do carro. Você junta e fala, não, a foto do carro que estavam vendendo, a que me entregou não é a mesma. O juiz olha e fala, você tem razão. Aliás, vou te dizer mais, além disso, ainda faltava informação. O juiz olha a publicidade e fala, faltava informação. Ainda vou te punir aqui porque faltava informação. O juiz pode ir além do pedido na relação de consumo? Bom, você já falou que o seu curso que você coordena aqui, ele segue a linha que foi implantada desde os tempos da antiguidade, já na Grécia, em Roma, que levou ao raciocínio jurídico. O seu curso é dialético. Tá certo? Então você vai ter uma posição aqui, depois você vai trazer uma posição lá, não é verdade? Isso é ciência. Jurisprudência sem ciência é arbítrio. É um simples ato de vontade, um ato de desejo. Então, do mesmo jeito que o rei no absolutismo monárquico decidia do jeito que ele queria, jurisprudência que não é precedida de ciência, de discussão, é arbítrio, nós temos que combater. Então, ao final, evidentemente, a jurisprudência vai dar o caminho, mas nós temos que ir discutindo sobre os vários ângulos, os argumentos. Eu vou ficar naquela linha da qual eu não abro o meu raciocínio. O meu raciocínio é principiológico. O Código de Defesa do Consumidor é principiológico. Ele tem mais princípios do que regras que tentam esgotar inúmeros cláusulos às hipóteses. Então, e a Constituição tem os seus princípios maiores. Dignidade, proteção do consumidor, vulnerabilidade do consumidor e assim por diante. O juiz deve exercitar uma atividade suplementar. Ele apesar da sua imparcialidade, da inércia jurisdicional, essa não é uma inércia absoluta, porque cabe ao juiz, em matéria de ordem pública, agir ex officio. Não é que ele está pendendo no julgamento para uma das partes, ele está cumprindo o dever de zelar pela Constituição. O Poder Judiciário tem a obrigação de zelar pela Constituição. Então, por exemplo, a defesa de um consumidor, de maneira, talvez por uma falha, por falta de conhecimento, não alega a inversão do ônus da prova. E se coloca a todo custo a tentar provar. O juiz poderá chegar e falar, não, espera um pouquinho. Vale aqui um princípio de índole constitucional. Um princípio constitucional da defesa do consumidor. E eu sou obrigado a aplicar esse princípio constitucional. Tal e qual eu sou obrigado a aplicar o contraditório, ainda que a parte abra mão, eu tenho que abrir prazo para a defesa.
Eu tenho que zelar, e se a defesa não for bem feita, eu tenho que declarar o réu indefeso e fazer com que a ampla defesa seja efetiva. E o contraditório também. Então, nesse caso, por que não fazê-lo com a vulnerabilidade? Então, é o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor. O juiz tem que aplicar. E como ele aplica? Aplicando a regra da inversão do ônus da prova. Ele está vendo que é uma cláusula que é abusiva. É totalmente abusiva, está impondo uma série de obrigações ao consumidor, está incutindo uma taxa de cobrança e que ele esqueceu de alegar. O juiz tem que agir zelando pela Constituição. Por quê? Porque nulidade absoluta. Cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, é nulidade absoluta de reconhecimento obrigatório pelo juiz. Então, evidentemente, o juiz, ele tem algumas regras que são cogentes e que ele tem o dever de aplicar, porque são derivações de princípios constitucionais. Você tem uma grande corporação e o sujeito que provocou um dano está usando ali a estrutura jurídica, a personalidade jurídica daquela sociedade, a pessoa jurídica, para se eximir. É o famoso, eu estou mal na jurídica, mas estou bem na física. Então deixa a jurídica indenizar. E o advogado do consumidor não está percebendo que ele não vai conseguir nada. Ele não vai conseguir reparar o dano, porque aquela empresa está prestes a se transformar numa massa falida. Então o que o juiz faz? Ele não pediu, mas o consumidor é vulnerável. Eu preciso atender à vulnerabilidade do consumidor. Nem sempre ele tem razão. Quando ele não tiver razão, o juiz julga improcedente, até condena por litigância de má-fé. Mas se ele tem razão e não está buscando a proteção dos princípios, o juiz pode também desconsiderar a personalidade jurídica daquela entidade e poder efetivar a proteção na pessoa física, na pessoa natural. E são questões de ofício, né? A parte nem pediu, o juiz pode, de ofício, fazer a determinação. Exato. Nós estamos falando aqui de... Depois você vai colocar, né, para eles verem. Né? Vou colocar o artigo 6, inciso 8º do Código do Consumidor. Colocar já, porque daí o pessoal que gosta de anotar 28 já. E o artigo 51. Por quê? Porque depois a gente vai estudar e refletir isso, né? Aula estudada, aula não tida. Aula não tida é aula perdida. E aí então depois a gente tem que refletir. A inversão do ônus da prova é uma questão super interessante do ponto de vista processual. Nós vamos ter uma aula só de inversão do ônus da prova, para dizer em que momento ela pode ocorrer, se ela tem que ocorrer na citação, se ela tem que ocorrer no despacho saneador, ou se ela pode ocorrer na sentença. Porque você imagina, Cabeça, que o consumidor fez as alegações todas na petição inicial e o juiz não falou nada sobre a inversão do ônus da prova. Se o juiz não falou nada, o ônus da prova é o do CPC, o autor que tem que aprovar, sim, que tem que provar aquilo que está alegando. Artigo 3331. Era o antigo 3333, mudou o número do artigo agora pelo novo CPC. Era o 3331, mudou o nome. Agora mudou esse número. Mas, a gente vê depois, a gente coloca aí para vocês. Do CPC, a gente vai falar. Mas a lógica é, ajuizou a ação, não falou nada, pediu, o autor pediu, não tenho condições de provar. Quer ver uma questão simples? O banco devolveu um cheque meu, vamos imaginar que eu estou numa festa, e tenho lá um talão de cheque, ninguém usa mais cheque hoje em dia, mas está lá meu talão de cheque, está lá. Cheque especial, né, como disse, eu não sei o que é um cheque com um lacinho. Pois é, não dá para saber o que é. Não sabe o que é? O cara vai lá, alguém tira uma folha de cheque do meu talão, todo mundo sentado na mesinha de bar, alguém tira uma folha de cheque do meu talão, não dou conta. O sujeito falsifica a assinatura, deposita na conta dele e o banco paga o cheque. O banco pagou o cheque com uma assinatura que não era a minha e aquele dinheiro saiu da minha conta e foi para a conta do golpista. Tá? Aí eu falo o seguinte, escuta, mas esse dinheiro não é meu, essa assinatura não é minha. Como não é sua? Sua sim. Não, vou ajuizar uma ação. Ajuizo uma ação contra o banco dizendo, você pagou um cheque cuja assinatura não era minha, um cheque que eu nem dei conta, tinha sido furtado, não dei conta. Como que eu vou provar, eu, autor, Marco Antônio, como que eu vou fazer prova de qual assinatura está no cartão de assinaturas do banco?
Eu não consigo, esse é um documento do banco. É um documento do banco. Então eu falo o seguinte, excelência, inverte o ônus da prova e faça com que o banco réu junte nos autos o cartão de assinatura, que vai constar a minha assinatura lá e vai constar a assinatura do cheque. Facilmente o juiz vai perceber que as assinaturas são distintas e que o banco deveria ter devolvido o cheque porque a assinatura não batia. Pois bem, eu peço isso na inicial, mas o juiz não fala nada, manda citar o réu. O réu recebe e também fala, não sei se eu tenho que provar ou não. Tenho que provar ou não tenho que provar? Não sei, o juiz não mandou inverter. Aí na sentença o juiz fala, o réu deveria ter provado, porque a inversão do ônus... Mas é de surpresa a inversão do ônus? Ela não pode ser de surpresa. Então tem um momento processual para a inversão do ônus. Ela tem que acontecer ou na citação, ou no despacho do saneador, e alguns juízes só consideram a inversão do ônus no final, na sentença. Então tem uma discussão, por isso que esse tema é um tema de uma aula inteira. A inversão do ônus em todo momento processual. Tem inversão do ônus do CDC, que é essa que o juiz tem que considerar. O juiz que vai verificar se o autor, o consumidor preenche os requisitos para inverter o ônus. E tem inversão do ônus que já é legal aqui. Por exemplo, na publicidade. Na publicidade, se o sujeito faz a publicidade de um produto e alguém reclama, não, você falou outra coisa na publicidade. O ônus da prova não é de quem reclama, é de quem fez a publicidade. Claro. É o 38 do CDC. Então, você que fez a publicidade tem inversão do ônus. Inversão do ônus é uma questão super interessante, a gente vai tratar dela lá na frente. Mas a lógica é, pode sim. Mas será que ele pode em todos os casos? E aqui eu te trago uma coisa interessante. Vamos lá. A súmula 381 do STJ. Dá uma olhada nessa súmula, que eu acho que é uma grande aberração do Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, o juiz pode, em qualquer contrato, verificar a possibilidade de uma cláusula abusiva e declarar. Qualquer contrato. O juiz mexe no contrato, se for um contrato de seguro, sim, de um contrato comercial de aviação civil, pode. Lá. Agora, no contrato bancário, o juiz não pode declarar abusividade de cláusula. Essa é uma súmula que a gente tem uma discussão séria sobre ela. O Brasilcom ajuizou uma ação contra essa súmula, né? Contra esse entendimento do STJ, e a OAB é amicus curiae nesse processo. E um ano retrasado, em 2017, na sessão de julgamento dessa ação, eu fui nomeado pelo Conselho Federal da OAB para fazer a sustentação oral em nome da OAB amicus curiae, exatamente contra essa súmula. E foi uma sessão interessante porque o ministro Paulo Tarso Sanseverino é o relator desse caso, e a gente tinha uma tendência de entender que ele ia declarar que essa súmula deveria ser revogada, mas aí um outro ministro pediu vista, já 1 ano e meio o processo parado. A pergunta é, por que será que no contrato bancário o juiz não pode declarar de ofício a nulidade da cláusula? Bom, aí é a súmula, em primeiro lugar, é uma súmula que faz uma interpretação inconstitucional. E, ao mesmo tempo, já que estamos no âmbito do STJ, ilegal. Ela nega vigência ao Código do Consumidor, que é a lei federal. Ela não tutela e protege a lei federal, ela nega vigência. Então, é o que nós falamos, é tudo questão de opinião. Mas, nesse caso, tem algumas opiniões que se aproximam muito do erro. Então, essa é uma opinião que a gente se anima e tem mais segurança de dizer, embora em direito seja muito arriscado afirmar certo e errado, mas está errado. Está errado. Por que é que nos contratos com as empresas de telefonia celular, o consumidor é considerado vulnerável e, portanto, é possível que a abusividade da cláusula seja considerada? Por que é que os milhares de clientes de companhias aéreas ou planos de saúde, ou que fazem compras online, nesses casos o juiz pode conhecer de ofício a vulnerabilidade? Por que é que o artigo 51 diz que é nula de pleno direito? E o STJ diz, não, o artigo 51 diz que é nula de pleno direito, menos para os bancos. É isso. Estranho, né? Não, é errado. Está errado. Não está escrito isso em lugar nenhum. O artigo 51 é uma presunção absoluta
de que a cláusula abusiva é nula, sendo presunção absoluta, é dever do juiz, por ser norma cogente, declarar de ofício. E nos contratos bancários é vedado ao juiz conhecer. Por que é vedado? De ofício da abusividade das cláusulas. Então ele está dizendo o seguinte, que o juiz não pode reconhecer de ofício nulidade absoluta. O juiz está proibido de reconhecer de ofício uma nulidade absoluta. Mas com base em qual outro princípio? Qual o princípio que está tendo incidência aqui para que seja afastado esse outro? É injustificável. Esse aqui é o que eu digo. Jurisprudência sem ciência é ato de vontade. E não dedução da vontade objetiva do ordenamento jurídico, do direito. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A sentença não pode ser uma manifestação política de um desejo pré-existente à demanda. A decisão, não estou falando só desse caso, de maneira geral, global. A decisão ela tem que ser fruto de uma reflexão dialética em que sejam levados em conta os princípios constitucionais e as regras cogentes subordinadas a esses princípios. O que aconteceu aqui foi uma subversão da letra expressa do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 4º, inciso 1º, que trata da vulnerabilidade do consumidor, e dos artigos 5º, inciso 32, e 1º, inciso 3º da Constituição Federal. É isso. A gente está aguardando o julgamento dessa causa. Aliás, assim que tivermos notícias sobre isso, vai para a minha rede social, vai para a rede social do professor Fernando Capês. A gente vai sempre atualizando vocês com essas informações aí. Estão colocando no meu Instagram, depois vão colocar do professor Fernando Capês também, porque você segue a gente, você vai vendo, a gente vai colocando as decisões que vão atualizando a defesa do consumidor lá, sempre que surgirem, né? Bom, caminhamos para o final do primeiro bloco, a gente tem uns 10 minutos finais, e a gente vai fechar esse primeiro bloco falando um pouquinho da característica do CDC de ser um microsistema legislativo, né? Eu trago um nome interessante, usado pela doutrina do professor Leonardo Garcia, que fala o seguinte: o CDC é um microsistema legislativo, pode colocar para a gente aí, Paulo, por favor, um microsistema legislativo jurídico multidisciplinar. Um nome bonito isso, né? Um microsistema jurídico isso multidisciplinar. Isso que assusta os leigos, né? A pessoa que olha isso e fala, meu Deus do céu, o que deve ser esse negócio todo? Isso causa mais medo do que quando eu falo discriminante putativa por erro de tipo. Pois é, exatamente isso. Quando a gente fala de microsistema legislativo, é porque na década de 90 para cá, o legislador, que sempre tratava dos assuntos de forma isolada na legislação, da década de 90 para cá, ele passou a juntar a legislação em torno do mesmo assunto. Perfeito. Exemplo, Estatuto do Idoso. Né? O assunto central, o idoso, e aí tinha tutela material, que envolve os direitos do idoso. Tutela criminal, quem descumprir a parte criminal está lá. Tutela administrativa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tinha lá as regras do direito civil, da tutela civil da criança e do adolescente, as regras de direito penal, as regras de direito administrativo, que trata de adoção. O CDC inaugurou esse modelo legislativo, né? Então, o tema central é consumidor, e em torno do tema central, todos os assuntos que tratam da tutela do consumidor. Né? Daí vem o conceito de microsistema legislativo. Ele reúne, então, um sistema legislativo que envolve o mesmo assunto e multidisciplinar, porque ele envolve as disciplinas diferentes do direito em torno do mesmo assunto. Esse modelo vem sendo usado até hoje, a exemplo do Estatuto do Torcedor, a exemplo do Estatuto do Índio, né, da Lei Maria da Penha. Então, são assuntos que estão sendo usados. Isso é interessante porque concentra no mesmo texto legal as diferentes vertentes. E mais do que isso, faz uma amarração entre elas. E o CDC a gente consegue notar exatamente isso. Então, quando ele fala, por exemplo, de publicidade enganosa, lá no 36, 37, ele fala de publicidade enganosa. Aí ele vai para a parte do 83, se eu não me engano bem, o Farid, que é o melhor que eu na parte do crime aqui, ele vai dar aula de direito da tutela criminal para a gente disso, acho que é 83, 84, que ele fala o seguinte: aquela prática que você viu lá atrás, né, de publicidade enganosa,
inclusive é crime também. Ele amarra essa publicidade aqui. E depois ele também amarra na tutela administrativa dizendo o seguinte, e se fizer publicidade enganosa, o órgão estatal pode determinar que você faça contra-propaganda. Ele chama de contra-propaganda, deveria ser contra-publicidade, mas ele chama de contra-propaganda. Ou seja, ele tratou de publicidade nas três tutelas. Penal. Por isso esse sistema multidisciplinar, E tem regras de legitimidade ainda. Regras de legitimidade processual. Eu trouxe aqui os artigos, para quem gosta de fazer essa anotação, só para a gente começar aqui, das 4 tutelas previstas no CDC. Pode jogar para a gente, Paulão, por favor. Tutela material, do artigo 8 ao 54. Então, ali a gente vai encontrar o que é consumidor, o que é fornecedor, responsabilidade pelo fato, responsabilidade pelo vício, oferta, publicidade, tudo isso a gente vai encontrar ali. Cláusulas abusivas, prática comercial, tudo isso está lá. Depois a gente vai para a tutela administrativa, do 55 ao 60 e no 105 e 106. Aqui, Capês, é aquela questão que vem da segunda geração do direito, a intervenção do Estado. Carrega aqui a intervenção do Estado. No direito do consumidor isso é muito forte. Independente da vontade do consumidor, o Estado intervém e intervém de forma pesada. O PROCON pode autuar o consumidor, o fornecedor, o PROCON pode interditar a atividade, o PROCON pode suspender a atividade, tudo isso pode ser feito sem que o consumidor tenha interesse naquilo. Se o Estado detectou que houve uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, o Estado vai intervir. Né? E, às vezes, intervém até de forma preventiva. O exemplo que eu sempre dou, a questão da publicidade. No passado, você falou do Marlboro, que o Marlboro era uma das 5 empresas mais valiosas, né? Do mundo. Do mundo. No passado, a publicidade de cigarro, quem é da minha idade, quem é um pouco mais velho que eu vai lembrar. Quem é mais jovem talvez não lembre. A publicidade de cigarro, no passado, ela estava atrelada à virilidade, à inteligência, a esporte. As propagandas do... Pode falar o nome do cigarro? Pode. Propaganda do Hollywood. É isso. Eram propagandas de jovens saudáveis praticando esporte. O Marlboro, aquele... Lembra do Marlboro? Aquele galã andando no Arizona, a cavalo de chapéu. Ele morreu de câncer no pulmão. Não sabia. Olha só. Exatamente. Então, estava relacionada a essa situação de virilidade. Então, tinha o cigarro do jovem, tinha o cigarro do mais idoso, aquele idoso que era cool, cara inteligente, tinha um cigarro para ele. O cigarro estava associado a isso. A partir do Código de Defesa do Consumidor, o Estado intervém e fala, primeiro, você não pode fazer publicidade de cigarro associada à saúde. Perfeito. Segundo, se você fizer publicidade de cigarro, não importa o quanto você vai pagar a publicidade, no final vai ter que ter uma advertência dizendo, esse produto causa câncer. Ou seja, o fornecedor paga para dizer que o produto dele causa câncer. Né? Então ele paga caro para isso. Terceiro, na embalagem do seu produto, vai ter que ter uma imagem forte, impactante, dizendo que o seu produto não faz bem para a saúde. Então, na embalagem do cigarro, tem lá uma foto do sujeito sem uma perna, porque teve um problema de saúde, uma foto do sujeito com o pulmão entubado. Ou seja, o sujeito vende o produto e ele é obrigado a dizer que o produto dele não é bom, e é uma intervenção do Estado, intervenção pesada do Estado. É a segunda tutela, a tutela administrativa. Pode voltar para a gente, Paulo. Na terceira tutela, a gente tem a tutela penal ou criminal. São 11 tipos penais que envolvem a relação do consumidor. Né? A gente vai ter uma aula só sobre tutela penal, tratando dos 11 tipos penais, enfim, são tipos de menor potencial ofensivo. O professor Farid, que está conosco aqui, que vai dar essa aula. E a tutela processual, aquilo que você tinha falado. Toda essa lógica material ela tem que ter um processo diferente, porque se a gente continuar olhando para aquele processo civil de antigamente, onde autor e réu faziam coisa julgada, quer dizer, aquele triângulo que a gente estudou no começo, se a gente continuar olhando para isso, não faz nenhum sentido. Cada consumidor vai ter que individualmente discutir o seu direito. Então a relevância do direito material perde eficiência, eficácia, na parte processual. Um mecanismo para efetivação. Então, não que tenha surgido daí a ação civil pública anterior, mas a partir do CDC, a ação civil pública ganha uma força absoluta, né? Que discute aí direito transindividual, coletivo, difuso, efeito da coisa julgada para quem nem participou do processo. Então, você não foi parte no processo. Ganha força os direitos individuais homogêneos. Você tinha na ação civil pública uma tutela muito mais incidente sobre direitos difusos. Meio ambiente,
patrimônio histórico, patrimônio estético, patrimônio cultural. Tudo difuso, né? Exatamente. Quando você passa na tutela do consumidor, você passa a ter também, claro, grupos indetermináveis, você deu o exemplo da publicidade enganosa, e grupos determináveis de pessoas efetivamente lesadas, consumidores efetivamente lesados. Você tem os individuais homogêneos. Então, como você falou, nós vamos ter que ter uma aula própria sobre isso, porque ele faz uma revolução em termos de legitimidade processual. É isso. Vou passar rápido aqui para a gente finalizar esse bloco, passar rápido para mostrar para vocês como é que vai ser o nosso curso. Tá? E depois a gente vai voltar falando um pouquinho de consumidor, fornecedor, serviço, produto, quem pode ser, como pensa o judiciário sobre isso. Então aqui, ó, o primeiro módulo é um módulo de tutela material de defesa do consumidor. Nós vamos estudar aqui relação de consumo, princípios, tem 2 aulas de princípios, para você ver como o princípio é uma coisa importante, né? Nós vamos estudar princípio. Daí a gente vai falar consumo do hipervulnerável, dignidade da pessoa humana, criança, idoso e deficiente. Nós vamos falar sobre direitos básicos do consumidor, o artigo 6º, são 2 aulas do artigo 6º. A gente vai ter uma aula sobre avanços e retrocessos legislativos e jurisprudenciais do CDC. Importante. O presidente do Brasilcom vai estar conosco aqui, o professor Diógenes. Superendividamento do consumidor e o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vamos falar sobre isso. Como que o princípio da dignidade se aplica na questão do superendividamento, né? Teoria do desvio produtivo do consumidor. O Marcos de Saúne, que é o criador dessa teoria do desvio produtivo do consumidor, vai vir falar conosco aqui como que ela tem se aplicado. O STJ está adotando isso. Quanto tempo você ficou no telefone, Capês, para reclamar contra aquela operadora de telefonia? 45 minutos? 1 hora? Você perdeu 1 hora do seu dia? O que eu podia estar fazendo? Então você merece ser indenizado. O STJ está entendendo que você merece ser indenizado. Desvio produtivo do consumidor. E na última aula desse módulo a gente vai falar de direito do consumidor comparado e diálogo das fontes, que é o conceito da professora Cláudia Lima Marques, vai vir para a nossa aula também. No segundo módulo, a gente tem um módulo sobre proteção contratual. Aí vai falar de práticas comerciais, práticas abusivas. Tem uma aula de banco de dados que vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei altamente impactante, entra em vigor agora no 2º semestre. Todas as empresas precisam conhecer essa lei. A empresa, por exemplo, a gente está falando aqui do meu curso. Aqui no meu curso, eu tenho todos os alunos matriculados com dados pessoais dos alunos. Se eventualmente o dado de uma aluna nossa que está matriculado, se esse dado vaza, eu tenho responsabilidade civil sobre o vazamento desse dado. A Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar muito. O 2º semestre ela está vigindo. E detalhe, pouquíssima gente sabe dessas informações, nós vamos tratar aqui. Cláusulas abusivas. No segundo módulo a gente fala de contratos imobiliários, tudo sobre contrato imobiliário. Uma aula sobre contratos eletrônicos, uma aula sobre contratos bancários, uma aula sobre contrato de turismo, hospedagem e aplicativo de intermediação. A professora Luciana Ateniense, que é expert nesse assunto, vem. E uma aula sobre contratos de seguros de plano de saúde. No terceiro módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade no CDC. Então, a gente vai estudar contratos eletrônicos, blockchain, Bitcoin, recall, responsabilidade civil pelo fato, responsabilidade civil pelo vício, responsabilidade civil do servidor público, do serviço público, do concessionário. Então, o serviço público aplica a CDC, aquele sujeito que tem delegação de energia elétrica. Um antes? É verdade, um antes. Esse daqui. Provedor de acesso à internet tem responsabilidade? O Google tem responsabilidade? Se o Google te indica o teu nome de forma errônea, ele tem responsabilidade? Nós vamos estudar tudo isso aqui também. Revisão contratual, reparação de danos. E o último módulo que vai tratar de proteção administrativa. Aí sim, esse módulo que a gente tinha colocado aqui, proteção administrativa. A gente vai falar de infrações e sanções administrativas, inquérito civil, procedimento administrativo, convenção coletiva de consumo, serviços regulados e agências regulatórias. Nós vamos falar sobre agência, vamos trazer alguém de agência para explicar como funciona e também vamos dizer como deveria funcionar, se alguma agência não está trabalhando bem. E aí a gente vai para a parte processual. Rito comum, tutela provisória e tutela específica, ações coletivas, coisa julgada, sistema de precedentes e aplicação do CDC, mediação e arbitragem nas relações de consumo. Quem vai falar sobre mediação e arbitragem é o secretário nacional de defesa do consumidor, o Luciano Tim, que tem uma expertise em mediação e arbitragem, vai trazer para a gente essa experiência de como ela funciona.
e fechamos com tutela penal do consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Falar dos 11 tipos penais, falar então dos crimes que se aplicam contra a ordem financeira. Então, essa dinâmica geral você vai ver conosco aqui no curso. A gente faz agora um rápido intervalo. Perfeito. Vamos tomar um cafezinho aqui, são 15 minutos, e a gente volta no segundo bloco. E o segundo bloco nós vamos tratar exatamente desse tema que eu vou colocar para você aqui, ó. Nosso segundo bloco vai ser para falar dos elementos subjetivos na relação de consumo e dos elementos objetivos. Quem pode ser considerado consumidor? E o que a jurisprudência vem entendendo? Né? Quem pode ser considerado fornecedor? A gente já ouviu falar de consumidor por equiparação. Agora, o novo conceito da doutrina é fornecedor por equiparação. Quem é esse cara? Fornecedor por equiparação. Vamos falar no segundo bloco. Vamos falar dos objetivos, dos elementos objetivos. O que é produto e o que é serviço? O sujeito que eventualmente põe à disposição um site para você fazer uma pesquisa e não te cobra absolutamente nada, isso é serviço? Será que o Google presta um serviço diante do Código de Defesa do Consumidor? Esse é o desafio do segundo bloco. Interessante como o curso vai partir do geral e cada vez mais para o particular até entrar em temas ultra específicos. Interessante. Vamos então, a gente conta com você aí que está acompanhando pelo YouTube ou pela nossa rota e com vocês que estão no presencial também, para depois do intervalo a gente estar de volta aqui discutindo isso. Até mais, daqui a pouco a gente volta.